Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astroeduca e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, a disciplina de raciocínio lógico para os cargos de nível superior. Aqui a banca costuma subir o nível. Além da lógica proposicional, ela cobra técnicas de resolução, raciocínio quantitativo, sequências, conjuntos, combinatória, probabilidade, progressões e problemas com calendário e numeração. Então a aula de hoje é um roteiro para você reconhecer rapidamente o tipo de questão e aplicar o método certo, evitando perder tempo. Princípio da regressão ou reversão. O princípio da regressão, também chamado de reversão, é uma técnica para resolver problemas em que o enunciado descreve o processo de trás para frente ou em etapas sucessivas. Em vez de tentar ir direto, você volta no tempo, desfazendo operações na ordem inversa. Ele aparece muito em problemas de foi aumentado em x, depois reduzido em y, depois dividido por z, e ao final deu tal valor. O método é simples. Se o problema descreve uma sequência de operações, você começa do valor final e aplica as operações inversas, na ordem inversa. Se multiplicou por 3, você divide por 3. Se somou 10, você subtrai 10. Se tirou 20%, você divide por 0,8. Essa técnica reduz erros e deixa a solução quase mecânica. Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. Lógica dedutiva é aquela em que a conclusão decorre necessariamente das premissas. Em prova, isso aparece em estruturas do tipo se, então, todos, alguns, nenhum, e também em regras de inferência. Lógica argumentativa envolve avaliar se o argumento é válido, se a falácia, se a conclusão realmente decorre. A banca pode dar um texto curto e perguntar se a conclusão é consequência necessária, provável ou inválida. Lógica quantitativa é o raciocínio aplicado a números e relações, como proporções, taxas, porcentagens e contagens, geralmente dentro de situações problema. Um ponto forte em nível superior é reconhecer quantificadores. Todo A é B significa inclusão. O conjunto A está contido em B, nenhum A é B significa interseção vazia. Algum A é B significa interseção não vazia. A banca usa isso para testar dedução. Se todo A é B e nenhum B é C, então nenhum A é C. Esse tipo de encadeamento é lógica dedutiva com conjuntos. Lógica matemática qualitativa e sequências. A lógica matemática qualitativa envolve padrões que não dependem apenas de contas, mas de organização e regularidade. Em sequências lógicas com números, a primeira tentativa é analisar diferenças. Se a diferença é constante, é progressão aritmética. Se a razão é constante, é progressão geométrica. Se não for, você procura alternância. Termos ímpares seguem uma regra e termos pares outra. Também pode haver padrão do tipo multiplica e soma, como vezes 2 mais 1 ou vezes 3 menos 2. Outra fonte comum são quadrados perfeitos, cubos, números primos, números triangulares e soma de termos anteriores. Em sequências com letras, a banca pode usar saltos no alfabeto, padrões cíclicos ou regras em posições específicas. O método é numerar as letras, A igual 1, B igual 2, e procurar variações constantes ou alternadas. Em sequências com figuras, os padrões geralmente são rotação, espelhamento, alternância de preenchimento, aumento por camadas ou mudança de posição de elementos. A regra costuma ser simples, e você deve procurar primeiro transformações geométricas antes de pensar em contagem complexa. Geometria básica. Geometria básica aparece para medir capacidade de visualização e aplicação de fórmulas simples. Os temas mais recorrentes são perímetro, área, volume, ângulos e teorema de Pitágoras. Perímetro é soma dos lados. Área. Retângulo é base vezes altura. Quadrado é lado ao quadrado. Triângulo é base vezes altura dividido por 2. Trapézio é soma das bases vezes altura dividido por 2. Círculo é π vezes raio ao quadrado. Volume. Paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. Cilindro é π raio ao quadrado vezes altura. Cone é 1/3 de π raio ao quadrado vezes altura. Esfera é 4/3 de π raio ao cubo. Em provas, π costuma ser dado como 3 ou 3,14. Ângulos, numa reta, somam 180 graus, ao redor de um ponto, 360. Num triângulo, soma interna é 180. Num quadrilátero, 360.
Teorema de Pitágoras. Em triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado é soma dos quadrados dos catetos. Triplas como 3, 4, 5 e 5 de dezembro de 13 ajudam muito e podem acelerar. Álgebra básica e sistemas lineares. Álgebra básica envolve manipular expressões, resolver equações e trabalhar com sistemas lineares. Sistema linear de primeiro grau com duas incógnitas aparece muito em problemas de mistura, idade, preços e comparação de planos. O método é substituição ou eliminação. Substituição. Isola uma variável e substitui na outra. Eliminação. Multiplica equações para cancelar uma incógnita ao somar ou subtrair. Em nível superior, a banca pode cobrar interpretação. Montar o sistema corretamente é metade do caminho. Palavras como a mais, a menos, o dobro, a metade são decisivas. Outro ponto é verificar coerência. Se o resultado dá número negativo para a idade, está errado. Essa checagem simples evita erros. Calendários. Problemas com calendário envolvem contagem de dias, semanas, intervalos e periodicidade. O método é desenhar uma linha do tempo ou usar aritmética modular. Quando a questão envolve daqui a X dias cairá em que dia da semana. Como a semana tem 7 dias, você usa o resto da divisão por 7. Se hoje é terça e você quer saber o dia daqui a 10 dias, calcula 10 mod 7, que é 3, então avança 3 dias na semana, sexta. O erro comum é esquecer se conta o dia atual ou começa a contar a partir do dia seguinte. O enunciado normalmente dá pista, e a prática é desenhar. Numeração. Numeração pode envolver sistema decimal, binário ou apenas manipulação de números naturais com propriedades. A banca pode cobrar critérios de divisibilidade, decomposição em fatores primos, contagem de algarismos, números pares e ímpares e padrões de escrita. Em problemas de base, a conversão de binário para decimal é soma de potências de 2. Mas se não houver base diferente, o foco costuma ser decomposição e propriedades. Razões especiais. Razões especiais, em provas, costumam aparecer como proporções notáveis e razões em triângulos, ou como relações fixas em problemas de mistura e escalas. Um exemplo frequente é a ideia de razão constante em grandezas diretamente proporcionais. Se y é proporcional a x, então yx é constante. Se y é inversamente proporcional a x, então xy é constante. Isso ajuda a identificar o modelo, sem precisar de regra de 3 completa. Também podem aparecer razões trigonométricas em questões simples, mas se o edital não detalha trigonometria, normalmente a cobrança é de proporção e semelhança. Análise combinatória e probabilidade. Combinatória é contar possibilidades. O princípio fundamental da contagem diz que, se uma tarefa tem etapas independentes com A, B e C opções, o total é A, B, C. Se a ordem importa e você escolhe K elementos distintos de N, sem repetição, é arranjo, N, N menos K. Se a ordem não importa, é combinação, N, 1K, N menos K. Se você ordena todos, é permutação, N. Se há repetição de elementos, divide pelos fatoriais das repetições. Probabilidade é casos favoráveis dividido por casos possíveis em espaço equiprovável. A banca cobra muito diferença entre com reposição e sem reposição. Sem reposição, a probabilidade muda a cada etapa. Com reposição, permanece igual. Para eventos independentes, multiplica probabilidades. Para pelo menos um, muitas vezes é mais fácil usar o complemento, o menos probabilidade de nenhum. Para união, usa P, A ou B, igual P, A, mais P, B, menos P, A e B. Se são mutuamente exclusivos, a interseção é zero. Progressões aritmética e geométrica. Progressão aritmética. Para A, é sequência com diferença constante. Termo geral pode ser escrito como A1 mais N menos 1, R soma dos N primeiros termos é N, A1 mais 1, 2. Progressão geométrica, PG, é sequência com razão constante. Termo geral é A1 ao Q elevado a N menos 1. Soma depende de Q e pode ter fórmula quando Q é diferente de 1. Em prova, muitas vezes a banca não exige fórmula completa. Ela quer que você reconheça padrão e encontre termos específicos. Se a sequência é 3, 6, 12, 24, é PG de razão 2. Se é 2, 5, 8,
11. É parar de razão 3. Conjuntos, pertinência, inclusão, igualdade e operações. Conjunto é coleção de elementos. Pertinência é pertence. X pertence à inclusão, E está contido. A está contido em B quando todo elemento de A está em B. Igualdade é ter exatamente os mesmos elementos. Operações. União a união B é tudo que está em A ou B. Interseção a interseção B é o que está em A e B. Diferença menos B é o que está em A mas não está em B. Complemento é o que está no universo mas não está no conjunto. Para contagem, o princípio de inclusão-exclusão é básico. N, a união B, igual N, A, mais N, B, menos N, a interseção B. Em nível superior, pode aparecer também com 3 conjuntos, mas o essencial é dominar o de 2 e entender a lógica da interseção. Comparações. Comparações em raciocínio lógico aparecem como maior, menor, ordem, preferências e restrições. O método seguro é construir uma cadeia. Se A maior que B e B maior que C, então A C. Se há múltiplas condições, use tabela ou diagrama. Se a questão envolve mais do que e menos do que, cuidado com inversão. A banca explora muito leitura apressada. Fechamento. Como resolver mais rápido. O segredo no nível superior é reconhecer rapidamente o tópico dominante. Se o enunciado descreve operações em etapas e pede o valor inicial, use regressão. Se fala de todo, algum, nenhum, use conjuntos e dedução. Se fala de sequência, teste diferença, razão e alternância. Se fala de contagem e escolha, é combinatória. Se fala de chance, é probabilidade. Se fala de crescimento constante, Pará. Se fala de multiplicação constante, PG. Se fala de dias da semana, é módulo 7. E sempre desenhe quando houver relação entre pessoas, posições ou comparações, porque organizar informação visualmente reduz erro e aumenta velocidade.